Olá, savers. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em qual momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas então essa semana eu estou fazendo uma série aí de conteúdos. Vou trabalhar com 7 temas, buscando aí essa compreensão, essa melhor clareza. Vocês pediram autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e esse é o tema que realmente eu mais gosto de fazer, o tema que eu também tenho trabalhado muito com relação a ele. Vamos começar, tá? Game over. O fim do jogo. Pessoal, aonde que o jogo acaba? Aonde que os nossos conflitos, as nossas maiores dificuldades caem por terra? Quero trabalhar dentro da ideia da nossa mente humana, analisando cada pessoa individualmente. Todos nós funcionamos dentro de um modelo. Claro que cada um tem as suas variações de pensamento, de sentimento, de emoção, mas essa é a variação que faz toda a diferença para nós. Uma vez que esse assunto seja bem compreendido, passamos a viver uma vida muito mais leve, com muito mais alegria. O gosto do café muda, os relacionamentos mudam, tudo passa a mudar partindo dessa compreensão, certo? Então a gente fala de consciência. Vamos tratar um pouco do aplicativo da mente, da inconsciência. É aqui que residem as nossas maiores dificuldades. Mas o problema, qual que é o problema, como que ele se apresenta e como que a gente faz para se libertar dessa condição que a gente vive já há tanto tempo e o novo normal já não comporta mais viver assim. Então quem quer mudar, quem quer viver uma vida em prazer, uma vida realmente completa, precisa ter esse conhecimento. Talvez seja um assunto um pouco complexo, mas eu acredito que a gente vai ter sucesso nesse entendimento. O problema: 99% das pessoas está consciente somente do que é externo ao corpo. Nossa, mas como assim, né? Só está consciente daquilo que é externo ao corpo. A gente vive totalmente preso aos nossos sentimentos, às nossas sensações. A gente vê carro, pessoas, lugares, sensações. A gente vive o tempo todo pelo ouvir, pelo ver, pelo sentir, pelo tato, pelo paladar, certo? E com base nisso, a gente não vê o sutil. A gente acaba por não perceber aquilo que não é de certa forma palpável para nós. Então a maioria das pessoas, imagine 99%, então a grande massa está perdida aqui. Esse é o grande problema. Então vocês que estão me ouvindo, que estão assistindo esse vídeo, precisam despertar para essa compreensão. É esse despertar que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, qual que é o sutil? Pensamentos, emoções, sensações, certo? Essas sensações de adversidade, que tem a ver com medo. Então, esses tipos de coisas que têm uma sutileza precisam ser melhor entendidas. Apresento aqui para vocês, por princípio, o pensamento. Pensamento, emoções e sentimentos não estão sob o nosso controle. Isso precisa estar muito claro para nós. Você não tem como controlar isso. Então, se você não pode controlar, por que você iria se identificar com isso? Tá? Eles não vão te ajudar, pois são já justamente o obstáculo. Então, o nosso grande problema é essa confusão de pensamentos que a gente tem todos os dias, essa identificação que a gente teve com esse pensamento. E se tem a convicção, se eu penso, logo existo, que é o que nos foi ensinado, nos é ensinado, a gente pira, porque a mente pira. Então, se partindo do ponto de vista que eu sou só pensamento, e se eu penso, eu logo existo, é o que essa frase diz, a gente pira. Porque quantos pensamentos a gente tem? Então, se a gente for basear quem a gente é, tudo que a gente precisa viver nesses pensamentos, acabamos por criar uma grande confusão na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Isso acaba desencadeando uma vida totalmente complicada, uma vida baseada somente no pensamento. O segredo não é buscar refúgio na sapiência e no intelecto, porque ali não tem criatividade. Então, como se fosse o oceano, os nossos pensamentos são ondas. E ondas simplesmente vêm e vão. E você continua sendo oceano. O nosso grande problema ao longo da história foi que a gente se identificou muito com esse intelecto, com esse pensamento. E isso colocou a raça, todos nós, nesse grande
empecilho nesse grande problema que a gente vive hoje. Fomos ensinados socialmente nas escolas, faculdades, universidades que a nossa maior segurança é um intelecto ou um pensamento afiado, esclarecido. O que foi nos dito a vida toda? Filho, vem aqui, você precisa aprender, você tem que ter informação, você tem que levar conhecimento. Toda essa base de conhecimento acabou por se tornar aqueles que armazenavam mais informação, como um computador, né? Quanto mais dados processados, armazenados, disponíveis ali para serem usados numa prova, numa empresa, isso diferenciava os bons dos ruins. Os que iriam dar certo dos que não iriam. Só que isso já não cabe mais. Mas como assim, né? Não cabe mais? Então quer dizer que eu não preciso estudar mais, eu não preciso aprender coisas novas? Calma. Vamos entender primeiro, para depois entrar nos detalhes. Pensamentos, emoções e sentimentos não estão sob o nosso controle. Eles são energia e movimento, como eu falei. Assim como o movimento de uma onda do mar, eles vêm e vão. Esses são os pensamentos. Eles não são eu. Eu sou o oceano. O eu sou realmente mais profundo, essa minha consciência de ser é o oceano. E eles simplesmente surgem, só que a gente se identificou com as ondas o tempo todo até aqui. Superfície das percepções sensoriais e a mente conceitual. Então essa superfície, a gente viveu uma vida de superficialidade. A vida se torna quase insuportável quando ela é vivida apenas nesse contexto superficial. Então o que eu quero que vocês entendam? 99% das pessoas vivem dentro desse contexto. E a gente precisa despertar desse lugar para entender o lugar onde a gente ganha o jogo. Onde realmente o jogo acaba, porque você tendo essa compreensão, a tua vida passa a ser uma vida muito mais completa. Você lê todas as notícias e percebe que todos estão num estado de medo, devido a uma casa construída na areia da sapiência. Então, quando você depende dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, disso que você construiu para se sustentar, então a gente percebe que todos construíram uma casa na areia. Nessa areia de conhecimento, mas isso são apenas ondas. E quando você se sustenta nisso, eles vêm e vão e você vive uma vida de medo, de ansiedade. Milhões estão nesse estado. É o nosso contexto hoje, esse contexto de ansiedade, de dificuldades. Então, não vão te ajudar, pois são justamente o obstáculo. Não é hora de ficar preso aqui, nos pensamentos, na mente. Isso é incrivelmente paradoxal. Você fala, caramba, como que eu não vou me prender na minha mente? Como que eu não vou me basear nos meus pensamentos, naquilo que está aqui comigo o dia todo? Tenha coragem de soltar essa insanidade. Chegamos ao ponto de dizer que isso é insano, gente. Viver sustentado por esses pensamentos. Então, o grande entendimento a ser dado é que a gente, ao longo da vida toda, a gente criou um modelo dentro da nossa mente, baseado em tudo que a gente percebeu, e isso criou a tua versão, certo? Então você se identificou muito com essa versão, com esse modelo mental que foi criado, e você deixou de perceber que existe conexão. Conexão é um mundo de infinitas possibilidades. Você se identificou muito com esse aplicativo que está aí, só que ele está offline. Então, esse é o conhecimento que vai fazer toda a diferença, mais do que nunca, nesse momento que a gente vive. Tenha coragem de soltar essa insanidade. Reconheça algo anterior ao pensamento e esteja completamente consciente e desperto em si mesmo. Algo anterior ao pensamento. Antes de você ser essa versão, imagine quando você nasceu, quando você veio ao mundo. Você nasceu puro, cheio de vontade, cheio de criatividade como uma criança. Por isso que um dos versículos na Bíblia diz, acho que Jesus falou que aquele que não for como uma criança não entrará no reino dos céus, no reino das infinitas possibilidades. Porque lá você era criativo, você queria mais, você queria aprender, mas ao longo do tempo, ao longo da vida, você se tornou esse adulto fechado, com pensamentos limitados e perdeu a pureza do crescimento, do teu desenvolvimento. Então, o segredo não é buscar refúgio na sapiência e no intelecto, porque ali não tem criatividade, tem medo e tem uma programação antiga. Então, gente, confiar nesse programa que foi instalado em nós não é a solução, não é o caminho para o crescimento. Fomos ensinados socialmente nas escolas, faculdades e universidades que a nossa maior segurança é o intelecto, ou um pensamento afiado e esclarecido.
Mas no novo mundo, o intelecto cai por terra. Olha a sacada. Nesse novo mundo agora, o intelecto cai por terra. Toda a inteligência, toda a sapiência, aqueles que se posicionam sobre esse pedestal do saber mais, do ser o mais inteligente, não serve mais. Eu te explico. Porque ele é visto como uma ferramenta extremamente pobre. Essa ferramenta, o conhecimento nesse novo normal, ela é extremamente pobre. Quem tem importância e relevância, sim, mas é uma ferramenta pobre. Então, ou seja, ela tem importância, tem uma relevância, mas é uma ferramenta pobre. Onde está a verdadeira força? A verdadeira confiança, então? Em que lugar que eu devo me embasar, me respaldar, me fortalecer? Saia da bagunça psicológica, mesmo que ela esteja acontecendo, mesmo que o momento seja de um turbilhão emocional e de insegurança. Sair da bagunça psicológica é se perceber não sendo esse pensamento turbulento. Sabe quando você consegue parar, pensar, você dá aquela respirada, percebe que os pensamentos são apenas ondas que vêm e vão, mas nós estamos muito presos a eles. O convite é pula fora disso tudo. Ou melhor, o convite é pular fora disso tudo e ir para o espaço silencioso do eu consciente. Aí, isso que está agora presente, isso que está observando tudo o que acontece, esse é o teu local, o lugar que você tem que estar. Tá? Se você pegar e simplesmente focar num ponto, observou, esse é o mindfulness, né? a mente focada, mas quando você abre um pouco a visão, se coloca nesse lugar onde você é a percepção consciente de tudo que está à tua volta, esse é o ponto de partida agora. E simplesmente observar o temporal como se fosse, ou melhor, como se você estivesse atrás de uma redoma, de um vidro, observando a chuva ou o temporal através da janela da casa. Então imagine que a tua consciência, né, é o mundo, é o céu azul. E os pássaros, muitas vezes, né, são os problemas. Então eles vêm e vão. Assim como o mau tempo, né, um dia de chuva, como foi ontem, um dia chuvoso, um dia... E você olha e percebe, nossa, dia de chuva, né? Que ruim, hoje eu vou ficar... Pelo contrário, né? Tá muito gostoso de ficar em casa. Mas assim, o mau tempo, né? A chuva traz uma sensação de uma certa ansiedade, né? Um desconforto em olhar que aqueles dias que a gente percebe muitas vezes que tá sol, que tá grandioso, virou ali um dia de chuva, né? Não virou. Continua sol, continua bonito, continua azul por trás. E isso é apenas um acontecimento. Então a gente não pode se identificar com os acontecimentos, porque eles vêm e vão. Assim foi a nossa vida até hoje, silenciosamente e sem adjetivos. Ai meu Deus, então simplesmente observa da janela, silenciosamente, sem adjetivos. Ai meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Nossa, que terrível, que conflito. Então essa é a confusão que a gente vive. A mente intelectual fica projetando ideias insanas a partir daquilo que está acontecendo. Isso é só o programa rodando. E você não é o programa. Você é muito superior a isso. Você não é o programa. Isso precisa ficar bem claro. Ele, ou melhor, ela, a mente, só é encontrada num estado... Ou melhor, pessoal, desculpe, não é a mente. O nosso estado consciente só é encontrado num estado de pureza e ingenuidade. Então, o ponto mais difícil a ser tratado é a gente conseguir abrir mão e viver nesse porto seguro, que é a pureza e a ingenuidade do pensar. Não se trata de uma pureza e ingenuidade burra, pelo contrário. É nesse espaço de abobalhamento que existe uma visão pura que surge e que, por não ser contaminada pelo intelecto, vai trazer o sentimento, o impulso, a inspiração, a ideia apropriada do que fazer e talvez do que não fazer também. Então é como se você estivesse vivendo o tempo todo dentro do teu aplicativo ali do celular, só que ele está offline, você não tem dados móveis, você não tem conexão, você nunca se abriu para um universo de infinitas possibilidades. E saber que essa é a tua essência, essa conexão, essa capacidade infinita. Então quando você se abre para esse lugar, o sentimento, o impulso, a inspiração, a ideia, então você está se batendo nessa confusão do aplicativo, tentando resolver a tua vida, tentando
resolver o teu relacionamento. Então você está perdido aqui, achando que essa pessoa que se sente que não está bem, essa mulher que acha que não é bonita, esse homem que acha que é pior do que os outros. Então viver nessa prisão do pensamento é muito limitado. Existe um lugar onde você é pleno. Esse lugar é o campo da potencialidade pura, é a conexão. É o lugar onde a gente devia ter vivido o tempo todo e resolvemos nos apegar ao pensamento. Cada um aí é um potencial criativo que só é realmente desperto quando se solta a necessidade de querer resolver as coisas a partir da ferramenta do intelecto. Então a gente passou a vida inteira querendo resolver. Nossa, eu quantas vezes tentando construir a minha vida baseado na minha mente. Como isso é fraco, gente. Como existe um lugar aonde o meu potencial, que na verdade é o lugar da consciência, não é mais o meu potencial que está sendo colocado em questão. Você consegue me entender? Faz sentido isso? Não é essa mente que fica brigando entre ela e se baseia somente no que ela tem para construir uma vida, para construir um relacionamento, para construir um ambiente melhor. Não. É você sair disso aqui e vir para cá, onde você é completo já. Onde você já é feliz, onde você já é totalmente potencial, onde você é pleno de uma capacidade nunca antes entendida. E quando a gente fala de intelecto e sapiência, é difícil porque foram por 450 mil anos, foram assim a nossa morada, o nosso conforto. Intelectualmente, quando entendíamos que estávamos bem, eu estava bem. Quando a tua mente dizia que você estava bem, você acreditava que estava bem. Eu sou uma pessoa inteligente. Então, mamãe falava isso, nossa, como meu filho é inteligente, como minha filha é inteligente. A inteligência intelectual caiu por terra nos últimos 30 anos. Essa inteligência intelectual. A inteligência emocional está caindo por terra. Então, a gente viveu um tempo da inteligência intelectual, do QI. Quem tinha um QI mais avantajado era o cara da vez. Daí veio uma ideia de que as empresas perceberam que ter uma inteligência sobre as emoções era um caminho melhor. Ou seja, quando eu entendia minhas emoções e conseguia lidar com elas, ou seja, um chefe diante de várias situações e várias turbulências, quando ele vencia o conflito dessas emoções, então além dele ter inteligência, que era o primeiro ponto, ele tinha a inteligência emocional. Mas isso também está caindo por terra. O que vale agora? O CS, o coeficiente silencioso, a inteligência silenciosa, a inteligência espiritual, a consciência, o campo da potencialidade pura. Existe uma transformação consciencial acontecendo por intermédio do vírus, mas isso é apenas a aparência do que está acontecendo. Então, esse lugar que a gente vive hoje aí, baseado nessa sensação de medo, de incerteza do vírus, certo? Está fazendo uma transformação. E você, assim como eu, precisamos estar nesse novo lugar. O novo normal não contempla mais esse modelo que a gente estava pegado até hoje. Tem um convite maior, que é reconhecer a tua morada não intelectual, não emocional, mas silenciosa e sempre presente. Consegue perceber aí onde você está? Nesse momento, esse lugar totalmente completo, totalmente pleno, da onde a gente nunca deveria ter saído. Esse é o lugar aonde a gente deve, a partir de hoje, passar a viver. Pessoal, essa é a primeira fase, tá? Eu não quero cansá-los, certo? Então é um conhecimento que tem que ser estudado aos poucos. Ele, num primeiro momento, ele acaba sendo pesado porque é muita informação, mas é partindo disso que a gente vai entender. Eu preciso mostrar para vocês o problema. 99% das pessoas está consciente somente do que é externo ao corpo, não está vendo aquilo que é sutil. Então esse organismo corpo-mente está controlando tudo e torna-se o nosso condicionamento social. A visão de que você tem que ser o protagonista, você quem? Que eu é esse? Um eu baseado no intelecto, na mente. Ele é fraco. É o teu sistema operacional, mente e intelecto, que está governando você até o momento. E a gente tem passado a vida toda tentando reparar esse programa. Com coach, com PNL, com imersões, com programas, com cursos, com mindfulness, com terapia. Esse não é o ideal. Certo? Então eu quero apenas começar apresentando esse problema e que você saia, pelo menos hoje, entendendo esse primeiro ponto. Tá? É um pouco pesado, como eu falei, o conhecimento, mas ele vai fazer toda a diferença depois de entendido. Certo? Então,
Ótimo dia, nos vemos amanhã com o segundo vídeo dessa série de 7 vídeos. Vamos entender qual é a nossa verdadeira relação com nós mesmos. Esse autoconhecimento é o lugar onde a gente ganha o jogo, certo? Ótimo dia e até o próximo vídeo.